O negócio vai ser mais pertinho, vai ser aula mesmo. Meus irmãos, vamos iniciar aí nossa aula, por favor. Quem está fora, já vá se aprontando aí, se aprumando. Para os irmãos que estão em casa, eu não vai ter capacidade de fazer a velocidade de responder suas perguntas, então, porque tem um delayzinho aí talvez possa ser que ele não consiga, mas meu amigo Matheus Lins, você que está me escutando aí de cima, se tiver alguma pergunta, fácil eu respondo. Se tiver difícil, você me avisa, que eu já chamo o pastor Marcelo aqui para ajudar a responder. Para os irmãos que estão aqui no templo, por favor, se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, só você levantar uma das suas mãos. E aí a gente vai ter esse momento de crescimento, debate. Se o tempo estiver muito avançado, e dizem que o pastor Mateus fala um pouco, eu não sei se isso é verdade, se estiver um pouco avançado, você levantar a mão e eu só fizer só assim, é porque não dá tempo, que ainda tem algumas coisas para terminar, ok? Mas você pode levantar a mão, se eu fizer assim, aí você já sabe, o amado não vai dar para nós continuarmos com as nossas perguntas. Vamos lá, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 5, e aí eu peço, o meu amado Juan, depois você apaga essas luzes aqui para o pessoal ver ali. Você que está em casa, nos escutando. Vamos iniciar orando ao Senhor. Você mantém a sua Bíblia aberta em Mateus no capítulo 5 e a gente vai compreendendo mais a nossa aula de hoje. Para quem não conhece, para quem está em casa, vendo algumas vezes ou não vendo sempre, sou Mateus, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana da Madalena. Nós trabalhamos na classe dos adolescentes. Tem eu, presbítero André, também Tiago Galdino, conhecido como Gal, que está lá em cima. Nós três somos os professores da classe dos adolescentes e eu vou sempre com a minha fiel escudeira, minha esposa Gabriela, que está sempre comigo. Eu tenho, tristemente, vergonhosamente não, alegremente, de maneira enfática, eu tenho um aluno aqui, original da UPA, Samuel Tavares, o presidente. Tem alguns ex-alunos que estão aqui, graças a Deus, ex-alunos e ex-alunas que estão aqui presentes, já subiram, já estão no MJM. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo discernimento e que Ele nos ajude nesse momento. Oremos. Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, agradecemos pela oportunidade, te pedimos, ó Deus, que o Senhor conduza as nossas mentes e os nossos corações. Sê conosco, é assim que nós choramos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu posso ser feliz. É uma forma de você ler essa frase que está aí, ou você pode ler da seguinte forma, eu posso ser feliz. Ou eu posso ser feliz? Dependendo da forma como você esteja vivendo, pode ser que essa frase ela esteja sendo entoada de maneiras diferentes, até mesmo com alegria ou com choro. Mas o fato é que a felicidade, muitas vezes, ela depende do prisma que você está olhando. Afinal, você pode olhar uma imagem como essa e ver, por exemplo, uma celebração, você vê que tem ali um atacante, se eu não me engano, meu amigo Célio Souza, você conhece, Schuller, e o número 3 é Miller ainda, né? Pronto, olha aí, o menino Célio Souza, sabe de tudo de futebol, conhecido como o transfer market da Madalena. Você vê uma situação como essa, o cara tá o quê? Vibrando. Quem é que não tá vibrando com ele? Por quê? Passa aí, por favor, meu amigo. Esse menino aí já não tá gostando muito da situação. Percebe como felicidade vai depender do prisma que você está olhando? Continua aí, por favor, Célio. Opa, aí piorou. Esse aí parece estar um pouco mais triste. Passa a próxima imagem. A gente vai perceber que tem felicidade aí no meio. Mas tem gente que não está um tanto quanto feliz, não. Pensaram que a Copa tinha sido comprada, exigiram contra-cheque e quando ele chegou contra a Alemanha, não foi verdade. Mas para os alemães, foi um tempo de felicidade. Eu conheço gente que até hoje, inclusive eu, nunca viu novamente os gols e a sequência dos gols daquele jogo. Eu não consigo ver, eu fico abismado com aquela situação, mas foi uma imagem que trouxe alegria para os alemães. Pode passar, meu amado, por favor? Quando nós pensamos sobre felicidade, essa semana eu estava
lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, e eu pedi para que alguns irmãos, eles pudessem definir felicidade. Para alegria, alguns estão presentes aqui. Pode ser que a sua definição chegou, embora eu não fiz nenhuma referência teórica, então não vai saber que foi você que colocou isso daí. Mas algumas definições. Quando no dia faço as coisas que quero e gosto. A pessoa está aqui presente, por favor, não se identifique, para que não tenha nenhum constrangimento. Mas ela disse que quando no dia ela faz as coisas que ela quer, ela gosta. Ela disse que é um dia muito feliz. A pergunta era, o que é um dia feliz para você? Pode passar aí. Quando estou voltando com minha família para a IPM num domingo, esse aí já foi mais sério, mais reverente, falou do dia do Senhor, falou da igreja. Outra pessoa botou pipoca doce. Um dia feliz é uma pipoca. Eu achei isso tão singelo, tão profundo, porque é simples a alegria dessa pessoa. Dá uma pipoca doce para ela, ela está feliz. Eu achei isso muito interessante. Um dia com meus amigos e familiares, tem outra aí? Não? Acabou. Então são algumas definições populares sobre felicidade. Um pastor chamado Ernest Maia, ele vai falar o seguinte: o desejo pela minha felicidade é algo que marca profundamente a minha... Tá aí? Ó, pronto. Eita, tá cheio de erro já aí. Ó. O desejo pela minha felicidade é algo que marca profundamente a minha individualidade. Podemos ter dúvidas quanto ao caminho a seguir. No entanto, estamos convictos do que queremos. Hermes está colocando que a felicidade, muitas vezes, ela está ligada à individualidade. Você quer ser feliz. E aí, por que você quer ser feliz? Pode ser que a sua felicidade esteja em um relacionamento. E então, porque você quer ser feliz, você se relaciona com alguém. Mas ele diz que muitas vezes, a maioria delas, a felicidade está relacionada à individualidade. Pode ser que a gente não saiba o caminho que a gente vai trilhar, mas a gente já sabe qual é o objetivo, onde é que a gente quer chegar. Nós queremos ser pessoas felizes e muitas vezes essa felicidade ela vem a qualquer custo. Por isso que Hermes ele vai escrever um livro sobre o segredo do contentamento, uma teologia sobre as bem-aventuranças. Muito bom esse livro. Ele vai falar que há uma relação íntima entre felicidade e autossuficiência. E agora pensando principalmente para o público mais jovem, pessoal da minha idade para baixo, né, que são quase adolescentes ainda. Muitas vezes a ideia de felicidade, e aqui os pais vão ficar com os corações tristes, é a seguinte: eu vou sair de casa. O senhor de vermelho aí, olhe para trás para aquele jovem e pergunte se ele não está feliz que ele vai sair de casa. E a culpa é essa menina aí, ó. A culpa é dela. Ele está feliz porque ele vai sair de casa. Só que muitas vezes, não estou dizendo que é o caso do nosso irmão Arthur, muitas vezes isso está ligado a um sentimento de autossuficiência. Eu me basto. Eu consegui a minha independência. Quantos de nós, no auge da maturidade dos nossos 15 anos de idade, não viramos para os nossos pais e dissemos assim: um dia eu vou sair dessa casa e eu vou fazer o que eu quiser. No fundo a gente estava dizendo: eu vou começar a ser feliz quando eu me bastar. Nós pensamos que a felicidade está no sentimento de ser autossuficiente. Por que nós pensamos isso? O Hermes ele vai fazer uma sacada muito simples, mas que é a verdade. Porque a nossa felicidade está na concretização dos objetivos. Eu já peço perdão ao pessoal da mídia, porque diferente de quando eu prego, eu dando aula eu fico andando muito. Então, é melhor deixar, pode deixar rolar, né? Pronto. Já eu vou lá para o meio da igreja também. Ele vai colocar isso, porque a nossa felicidade se baseia em concretizar objetivos. A gente faz um checklist de felicidade. Vou ser feliz quando casar. Mas o meu casamento, ele precisa ter isso, lua de mel. Assim, quando eu voltar, eu quero morar em tal bairro, eu quero ter tal carro, eu quero fazer tal coisa. E você vai concretizando esses objetivos. Mas vocês que ainda são nubentes, ou aqueles que pretendem casar, podem aprender um pouco com pessoas recém-casadas, assim como eu, ou pessoas que estão casadas há mais tempo. Que você vai saber que, a partir do momento em que esses objetivos se cumprirem, aparecem novos.
nunca termina de ter objetivo dentro do casamento. Por isso, se a gente coloca a nossa felicidade na concretização de objetivos, nós seremos pessoas eternamente infelizes. Afinal, a gente vai ser feliz quando a gente sair da escola. Aí a gente sai da escola e a gente é feliz quando a gente entrar na universidade. A gente entra na universidade e a gente percebe que enganaram a gente. Felicidade é sair dela. Quando a gente sai e vai para o mercado de trabalho, a gente fica, que saudade do meu professor. Que saudade de metodologia da pesquisa científica. A gente fica com saudade dessa matéria. Porque é muito melhor lidar com metodologia da pesquisa científica do que lidar com o chefe que acordou virado no modo de coentro com raiva da vida. E ele desconta tudo em você só porque você deu um bom dia. A gente vai pensando que quando a gente vai galgando alguns estágios da vida, a felicidade vai vindo ao passo que a gente vai olhar, vai chegar assim no auge dos nossos 60, 70, 80 anos, vamos ser pessoas felizes e realizadas. Quando nós olhamos para pessoas que muitas vezes não chegaram nem nessa idade, até passaram dela, mas elas continuam infelizes, porque felicidade estava em um checklist da sua vida. Muitas vezes é assim que nós vivemos. Aristóteles, ele fala o seguinte, passa aí meu amado, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Aristóteles, ele tem o seguinte pensamento, ele dizia que a felicidade é o fim principal das ações humanas. Os homens fazem tudo para serem felizes. E o resultado das suas ações devem redundar em felicidade. E quando você está feliz e quando você é feliz, você é pleno. Olha que coisa maravilhosa. Aí, muitas vezes a gente pode fechar a cara assim para a filosofia, para Aristóteles, e dizer assim, não, misericórdia. Isso é um herege? Está blasfemando? Afinal, os nossos símbolos de fé vão dizer para nós que o fim principal do homem é... A gente muitas vezes critica a fundamentação teórica de Aristóteles, mas nós vivemos dessa forma, e não de acordo com o que a Bíblia diz. Sabe por quê, meus irmãos? A gente consegue dividir o fim principal do homem em glorificar a Deus e alegrar-se nele. Só que, na verdade, o que está acontecendo é glorificar a Deus e alegrar-se nele é uma coisa só. Ou seja, a nossa alegria deve ser glorificar a Deus. A nossa satisfação de vida deve ser adorar o Senhor. Não deve ser duas coisas assim. A gente tem o serviço do culto, e aí depois nós temos um momento de alegria, de bênçãos, quando Deus nos abençoa de maneira plena. Nós geralmente fazemos essa distinção. Mas o que os puritanos, lá em Westminster, eles fizeram, era unificar. A vida, ela vai ser alegre quando nós glorificarmos a Deus. E glorificar a Deus significa também alegria. Isso é um pensamento que nós observamos com Aristóteles. Mas existe também os estoicos. Os estoicos é um grupo que muitas vezes a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos. A gente escutou nas nossas aulas de história que muitos dos irmãos odiaram. Eu tenho que falar que história sempre foi, é e continuará sendo a melhor matéria escolar, porque de fato a história, ela muda a nossa história. E os estoicos, que muitas vezes a gente nem dá importância para eles, eles tiveram um papel muito importante na história. Os estoicos, eles colocavam que a felicidade também era um sentimento que toda a humanidade deveria cultuar. Só que tem uma slide falando dos estoicos aí? Não, pode voltar aí, por favor, sem spoiler ainda. Os estoicos, e aí um pensador escrevendo sobre os estoicos, ele colocou sobre a origem do estoicismo, o porquê teve. Aí tem um artigo dele que ele escreve assim: foi no notável desamparo pelo divino que alguns filósofos gregos, ao verem o caos tomando conta do seu dia a dia, resolveram buscar a felicidade dentro de si, em vez de no mundo. Eu vou repetir. Foi no notável desamparo pelo divino que alguns filósofos gregos, ao verem o caos tomando conta de seu dia a dia, resolveram buscar a felicidade dentro de si,
e não no mundo. Esse cara escrevendo sobre o estoicismo, ele vai dizer que os estoicos, eles se sentiram desamparados pelos poderes divinos. Obviamente, ele não estava se retratando de fato a Yahvé, ou ao Deus dos judeus, mas até mesmo o panteão dos gregos. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é, não existe nenhuma força superior que faça com que você se sinta bem. Você não deve procurar isso no mundo, você deve procurar isso em você mesmo. Esse é o pensamento que os estoicos colocam. Agora você entende a importância de conhecer o estoicismo, porque hoje existem muitas pessoas que podem não gostar de história e podem nem dar ouvidos ao estoicismo, mas eles vivem como tais. A felicidade está em você. Se você quer alguém em quem confiar, eu sei que alguns completaram a música na sua mente. Confie em si mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer com que você seja feliz. Você se basta. Entretanto, nós temos agora um contraponto bíblico. Porque o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar a respeito de felicidade. E Jesus, ele traz uma proposta completamente oposta àquilo que o mundo coloca por felicidade. Enquanto o mundo grita a plenos pulmões que felizes são aqueles que têm, o Senhor Jesus começa a mostrar que o segredo da felicidade é não ter. Quando nós observamos o Evangelho de Mateus, nós vamos perceber isso. Os irmãos estão com as suas Bíblias abertas e vamos ler o verso 1, 2 e 3, somente do Evangelho de Mateus no capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor: os irmãos, vendo Jesus as multidões, o Evangelho de Mateus, não, só até o 3. O Evangelho de Mateus, ele é muito conhecido para os irmãos, a maioria que estão aqui, fazem parte da escola dominical da Madalena há muito tempo, e pode ser que alguns dos nossos ouvintes também, mas algumas pessoas podem ser que não conheçam. Em algumas informações eu irei repetir e mostrar isso de uma forma mais clara. O Evangelho de Mateus é muito bem organizado pelo seu autor. Ele, de maneira bem detalhada, ele vai fazendo uma análise, um apanhado sobre a vida de Jesus Cristo antes do seu nascimento. Mateus, ele tem o propósito de escrever o seu livro para um público judeu. Muitas vezes nós observamos isso, mas poucas vezes nós escutamos isso, mas poucas vezes nós observamos como isso se aplica na prática. Além da genealogia, que é algo importante, que caracteriza para ser um público judeu, afinal os judeus valorizavam isso, e Mateus apresenta a genealogia desde o início até a chegada de Jesus, mostrando que a semente que deveria ser guardada foi preservada pelo Senhor ao longo da história. Nós podemos também observar que no Evangelho de Mateus há um olhar muito carinhoso para o passado de Israel. Por favor, meu amigo Célio Souza, coloca aí algumas referências que Mateus ele vai fazer sobre o Antigo Testamento em um caráter de promessa-cumprimento. Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 21, a Isaías 7,14, Mateus 2,6, a Miqueias 5,2, Mateus 25, em Oséias 11,1 e Êxodo 4,22. E fora essas daí que eu separei para que os irmãos observassem, quem quiser anotar ou tirar foto, poder conferir depois, existem mais 47 referências aos profetas e à lei, que Mateus faz referência no seu evangelho. Ele traz um passado do Antigo Testamento para o povo, para mostrar que de fato Jesus Cristo ele cumpriu as Sagradas Escrituras. Mas o texto que nós acabamos de ler é o início de uma passagem famosa das Escrituras, o Sermão do Monte. Jesus está reunido com as pessoas. E então Jesus começa a ensinar. Ele começa a falar.
E o sermão de Jesus, e aí não é puxando sardinha para o nosso sistema de governo, e muito menos para os nossos pensamentos doutrinários. Jesus, ele divide o seu sermão do monte em 3 pontos. Sim, não estou brincando, Jesus divide o seu sermão em 3 pontos. Primeiro, pode passar aí, Jesus ele fala sobre os cidadãos do reino. Depois, Jesus ele vai falar a respeito da justiça do reino. E por fim, Jesus vai falar sobre a entrada do reino. Ele trabalha esses 3 aspectos dentro do Sermão do Monte, que muitas vezes a gente acha que Jesus está... Vão falando para ele, Senhor Jesus, o que é isso aqui? Ele vai falando. E isso, não. Há uma sequência lógica que Jesus utiliza no seu sermão. E o primeiro aspecto que Jesus trabalha a respeito do seu sermão, no Sermão do Monte, é a respeito da felicidade. Quando ele trata sobre os cidadãos dos céus, ele vai falar sobre a felicidade. Meus amados, eu adianto aos irmãos que nós não vamos fazer, para a tristeza de alguns e a alegria de outros, uma exposição de todas as bem-aventuranças. O tempo não nos permite. Mas nós vamos focar em uma, na primeira. E a primeira coisa que a gente tem que observar, e aí isso vai estar na primeira bem-aventurança, mas em todas, é um padrão argumentativo apresentado por Cristo. Primeiro, Cristo, ele coloca o enunciado, ele vai falar que é bem-aventurado. Depois, ele vai falar de uma característica. E por fim, Cristo vai falar sobre o resultado dessa pessoa. A palavra bem-aventurança é uma palavra grega que é makarioi, que na sua tradução pode ser também por mais que feliz. Na versão inglesa vai estar blessed ou abençoado. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a palavra bem-aventurado numa perspectiva de uma pessoa plena ou uma pessoa completa, plenitude de espírito. E a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus diz é pleno de espírito, ou completo, ou mais do que felizes, abençoados serão aqueles que são humildes de espírito. Gostaria de ter a participação do nosso público, pode ser, não sei se meu amigo Gal está com esse microfone ligado, se tiver pode ser que quem esteja de casa vai ouvir um pouco. Mas eu gostaria de ouvir de alguns de vocês, partindo humildes de espírito, o que seria a palavra, não somente nessa frase toda, humildes de espírito, mas o que seria humildade? Alguém poderia definir para a gente humildade? Por favor, um de cada vez, sem se atropelar. Mas alguém definindo humildade, por favor. Perdão? Ao contrário de arrogância. Eu gosto quando começa a gente definir com os antônimos, é importante. Mais alguém? Contrário de arrogância. Eu vou dar 1,5 metro mesmo, estando sem máscara. Pois não, a irmã fez um gesto ali com a mão. A irmã quer falar. Ela falou simplicidade. Alguém mais? Diga, minha amada. Reconhecer os seus próprios erros. Mais alguém? Livre de arrogância ou pretensão. A primeira bem-aventurança que Jesus coloca, e ele não coloca ali à toa. Jesus ele vai falar que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque a primeira coisa que Jesus quer fazer, quando ele entra num ringue com aquelas pessoas que estão ouvindo ele, que ele sabe que muitos são os judeus, mas também existiam gregos, e existiam filósofos, e muitas pessoas estavam ali para ouvir Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dar um direto no rosto daqueles homens assim, vocês querem ser felizes, vocês precisam ser humildes. Alguém sabe por que Jesus coloca essa bem-aventurança em primeiro lugar? Humildade. Porque isso era desprezado pelos romanos e pelos gregos. Jesus entra com aqueles homens e diz assim, quer saber o primeiro passo para ser feliz?
seja humilde. A humildade era desprezada por eles. A humildade era sinônimo de fraqueza. Você demonstrar humildade, você demonstrar compaixão, significava que você era fraco. Eu não sei quantos aqui estão vendo ou viram o filme dos anos 80, 1984, 86, se eu não me engano. Eu não vi, na época eu estava no cinema, tá? Eu vi na sessão da tarde, que é Karate Kid. E aí saiu a série nova agora, Cobra Kai. Assistam, é massa demais, vocês vão ver uma trilha sonora dos anos 80, sensacional. E aí você vai ter os dois senseis, eu não vou dar spoiler da série, pode ficar tranquilo. Mas ele vai falar que você não pode demonstrar compaixão. Porque você demonstrar compaixão, você está demonstrando fraqueza. Esse pensamento é antigo. Não demonstrem compaixão. Não demonstrem humildade. Isso é sinônimo de uma pessoa fraca, que não tem virtudes. Um grande mestre, naquela época, jamais iria ensinar sobre humildade. É por isso que Cristo começa dizendo, você quer ser feliz, você precisa ser humilde. A palavra humilde, no original grega, é pitoskos. E a sua similaridade é com mendigos. Pessoas que necessitam da ajuda de terceiros para sobreviverem. Vocês querem ser felizes, vocês precisam ser como mendigos, como indigentes. Jesus aqui não está falando que serão felizes aqueles que são pobres, que não têm dinheiro. Não é isso. A ideia aqui é de uma pobreza espiritual. Jesus aqui também não está falando que serão felizes aqueles que não têm espiritualidade. Não é falta de espiritualidade que traz felicidade. A ideia aqui é que você precisa ser pobre, você precisa ser mendigo, você precisa ser um indigente espiritualmente. J.C. Riley, ele vai falar essa frase a respeito de humildade. Por favor, meu amado, passa aí. A humildade é a primeira letra do alfabeto do cristianismo. Para se construir um edifício, é necessário começar pelos alicerces. E o alicerce do cristianismo é humildade. Eu sei que essa palavra indigente, mendigo, pobre, ela fere os nossos ouvidos. E ela aqui não foi colocada por acaso. Ela é proposital. O objetivo é, de fato, levarmos a uma consciência de que espiritualmente nós não somos nada. Nós não temos nada. Se não vier alguém para alimentar essas pessoas que vagam pelas ruas e praças públicas, eles morrem. Se ninguém dar o resto de comida que a pessoa não quis e o porteiro jogou fora, para essas pessoas comerem, elas não sobrevivem. É esse o comparativo que Cristo está dizendo. É esse o nível de humildade espiritual que nós devemos ter. Nós precisamos entender que nós não somos nada. A primeira fala de Cristo é contra os nossos interesses egoístas e mesquinhos, que muitas vezes nós temos. Quando nós paramos para pensar sobre indigentes, sobre pessoas que não têm acesso à saúde básica, à sanitariedade básica, aos direitos humanos, isso fere o nosso senso de coletividade que nós temos. Afinal, o Brasil, ele assinou a Declaração dos Direitos Humanos, que mostra aquilo que o homem precisa basicamente para viver. É por isso que nós achamos que temos direito a muitas coisas, mas espiritualmente nós não temos direito a nada. E isso mexe com a gente. Porque nós achamos que temos muitos direitos. Mas Cristo coloca que nós não temos direito a nada. Eu queria ler, por favor, mais 2 autores. Tim Keller, ele vai falar assim, ó: o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida.
desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Olha que coisa interessante. Quando ele vai falar sobre orgulho espiritual, aqui o Tim Keller está falando de um contexto que ele está analisando a carta de Paulo, falando de um contexto de igreja. E ele coloca que muitas vezes nós queremos construir um cristianismo sem Cristo. Queremos direcionar as nossas vidas a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Ele coloca que muitas vezes Cristo, o Evangelho, a igreja, é apenas mais uma ponte para a felicidade. E quantas vezes nós nos observamos isso no nosso dia a dia? Infelizmente, muitos pastores, ou que se dizem pastores, porque a própria Bíblia vai falar que muitos se dizem pastores, mas não são. Que se autodenominam bispos, apóstolos, paipóstolos, semideuses, anjos, arcanjos, enviados de Deus, mas eles utilizam do Evangelho para aumentar as suas carreiras, aumentarem os seus lucros e usam do Evangelho, da Bíblia, da igreja para guinar na sua vida. Mas também nós vemos muitas vezes isso nas ovelhas, ou, como nós vimos uma pregação há pouco tempo, os que são ovelhas ou os que não são ovelhas, que utilizam da relação social. Afinal, embora nós tenhamos vivido um tempo de início de perseguição do Evangelho, ainda não como em outros países, mas você falar que você tem uma religião é algo culture. Essa é a palavra, é algo gourmet. É interessante você falar que você tem alguma crença. E dependendo da crença que você falar, afinal, se você disser que você é de tradição reformada, protestante, calvinista, presbiteriano, há um peso maior. Há uma ideia de intelectualidade, há uma ideia de embranquecimento, há uma ideia de que você até mesmo tem uma condição financeira melhor. E muitas vezes nós utilizamos disso, de um cristianismo sem Cristo. A primeira coisa que Cristo coloca é a respeito de uma desconstrução. A necessidade de nós nos esvaziarmos. Por favor, passe a próxima frase de um homem chamado Søren Kierkegaard, nome bom para botar nos filhos aí, ó. O ego humano natural é fundamentado em alguém além de Deus. Søren Kierkegaard vai falar assim: se você tem um ego super inflado ou até mesmo uma baixa autoestima, você está fundamentando isso em alguém que não seja Deus. Se você é uma pessoa soberba, se você é uma pessoa gananciosa, ou se você é uma pessoa com complexo de inferioridade, tudo isso de alguma forma para ser uma ponte a você tentar ser feliz. Você fundamenta isso em qualquer coisa, menos Senhor. Por isso que Jesus mostra a necessidade de nos esvaziarmos. Nós nos desconstruímos. Embora essa palavra desconstrução hoje em dia é usada na academia para desconstruir a verdade, Cristo aqui está usando a ideia de nós nos desconstruirmos para mudarmos o nosso velho homem. A necessidade de desconstrução é apresentada em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse século. Não tomem o molde desse século. Não tomem a formatação desse século, mas transformai-vos. Aqui a necessidade da gente conhecer os verbos no original. A ideia de transformai-vos é um verbo ativo, mas na verdade é um verbo passivo. A ideia é, vocês devem ser transformados. Vocês devem ser modificados pela renovação da nossa mente. Quando Cristo fala que nós devemos ser humildes de espírito, é nós olharmos para a nossa condição de homens e reconhecer que nós não temos e nós não somos nada. Não há espaço para arrogância, orgulho, soberba, vaidade e prepotência onde o Evangelho chega. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele escreve... Eita, teve esse daí antes, foi? Ok. A pobreza de espírito é o resultado de apenas se ter tido um vislumbre daquilo que você realmente é. E ver que você não é nada, e não tem nada, e não pode fazer nada.
Só isso pode recomendá-lo à graça e o poder salvador de Deus. Você se conhece ao ponto de você dizer assim, eu sei quem eu sou. Quando as pessoas começam a falar mal de você e você começa a se irar, você começa a se revoltar porque estão falando de você, na verdade você deveria se juntar e dizer assim, peraí, calma, vocês não sabem de tudo quem eu sou, eu vou te contar quem realmente eu sou. Eu sou pior do que isso aí que vocês conseguem ver. Mas existem coisas ao meu respeito que vocês nem conseguem enxergar. Existem coisas que passam na minha mente e no meu coração. Vocês precisam saber quem realmente eu sou. Mas é justamente o contrário que acontece. Quando falam sobre nós nos iramos. Credo, pastor, você está dizendo que então o povo pode fazer fofoca? Não. Uma coisa é o erro das pessoas. Outra coisa é o seu sentimento. Nós precisamos entender o nosso lugar. Pode passar, meu amado, por favor? Segura esse daí. Martin Lloyd Jones ele vai dizer, essa qualidade, humildade de espírito, resumindo aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Martin Lloyd Jones resume humilde de espírito dessa forma. Cristo foi exemplo de humildade de espírito. Filipenses no capítulo 2, do verso 5 ao 8, vai dizer que, olha o que é que o Paulo vai dizer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é um exemplo de humildade de espírito. Não é porque Cristo fosse pobre espiritualmente, mas ele entendia que na Trindade existe a mesma igualdade de poder, glória, louvor, adoração. Entretanto, há funções diferentes para o Pai, para o Filho e para o Espírito. E para o Filho foi reservado a coroa de espinhos, se transformar em homem, ser rejeitado pelos homens. E Cristo não usurpou ser igual a Deus. Ele prontamente recebeu aquilo que ele não merecia, mas ele recebeu por amor aos seus. Mas a gente chega então na consequência de tudo isso. Afinal, nós vimos que a bem-aventurança tem enunciado, a característica, e agora nós chegamos à consequência, o resultado final, que é o reino dos céus. Segura aí, meu amado. A palavra grega basileia, para reino dos céus, ou para reino, também tem palavras correlatas no aramaico e no hebraico. Elas não têm um único sentido a se referirem a reino. Por exemplo, vou ser mais claro. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, no Antigo Testamento, a mesma palavra hebraica, makut, ela vai dizer assim, que o Senhor chamou o povo de Israel para ser uma nação em um reino e sacerdotes. Ali, ele está falando de dimensão geográfica. Ele está falando de súditos. Ele está falando de fato de uma estrutura monárquica que iria ser estabelecida. Mas em Obadias, capítulo 1, versículo 21, a mesma palavra, makut, vai dizer que o reino será do Senhor. E aqui a ideia é a supremacia do reino por Jesus Cristo. Então a palavra reino, ela não se limita apenas à ação geográfica ou à expansão, estou correndo aqui para não passar muito meu tempo, a expansão não somente a questão geográfica, mas também o reino dos céus. Olha o que é que Gerhard Voss ele vai escrever. Para tanto, a palavra céus, ou seja, quando pensa em reino dos céus, era eminentemente adequada, uma vez que cativa os pensamentos do homem para o lugar onde Deus revela a sua glória e perfeição. Ou seja, Cristo está dizendo para aqueles que têm uma pobreza espiritual, uma visão muito pobre de si mesmo, uma visão sem egoísmo, sem ganância, sem prepotência, sem soberba, sem nenhuma dessas características similares. Ele vai dizer que é reservado para esses homens um reino celeste. O reino dos céus vai ser dado para aqueles que são humildes. E aqui entra a loucura do evangelho. Porque se você quer ter o bem mais precioso que um homem pode ter, que é a vida eterna, você primeiro não pode ter nada.
você quer ter o que todos os homens almejam, você não pode ser como todos os homens, querendo ter tudo na vida. Meus irmãos, a primeira bem-aventurança que Cristo nos ensina, de plenitude de espírito, sobre felicidade, sobre completude, é que nós precisamos reconhecer o nosso espaço de limitação espiritual. Enquanto o mundo prega que você precisa lutar para alcançar os seus objetivos, enquanto o mundo prega metas para que você seja feliz, faça isso, você vai ser feliz. Cristo diz, se esvazie de si mesmo. Para aqueles que são pobres de espírito, é prometido um tesouro inigualável. Pode passar, meu amado, tem mais algum slide? Não? Ok, ótimo. Quando a gente entende a primeira bem-aventurança, e tem muito mais coisa para falar sobre humildade de espírito ainda, e as outras bem-aventuranças, os que choram, os que são mansos, os pacificadores, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Quando nós percebemos sobre felicidade, mas principalmente numa perspectiva de humildade de espírito, a gente precisa primeiro fazer uma análise enquanto comunidade. Nós, enquanto Igreja Presbiteriana da Madalena, não essas paredes, mas também incluindo elas. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós nos gloriamos em coisas pequenas e efêmeras. A igreja de Laodiceia era assim. Lê Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. A igreja de Laodiceia, ela se vangloriava pela sua riqueza. Ela se vangloriava por aquilo que ela tinha. Entretanto, o Senhor da igreja diz, vocês não conseguem perceber que vocês são pobres, vocês estão cegos e vocês estão nus. A condição material e visível da igreja não define que ela de fato está sendo abençoada por Deus. Embora a graça comum possa estar sendo repousada sobre aquela igreja, não significa que Cristo é o centro daquela igreja. E muitas vezes nós usamos a nossa comunidade para nos levantarmos em um pedestal de vaidade. Um exemplo mais nítido, o bom som que nós temos, os bons teólogos da igreja presbiteriana, a doutrina saudável, as doutrinas da aliança, o nosso conhecimento. Afinal, nós temos boas editoras e bons escritores. Isso não deve produzir soberba. Ao contrário, deve ter um espírito de humildade. Por saber que o Senhor que tem conduzido, não somente a nossa comunidade, mas também a nossa denominação, isso deve produzir humildade. Mas muitas vezes o conhecimento, ele não é revestido em sabedoria e piedade. Cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo, ele chega para o jovem Timóteo e vai dizer assim, amigão, cuidado, para que você não venha salvar a muitos e perca você mesmo. Você passa muito tempo discutindo, muito tempo convencendo pessoas a lerem bons livros, a escutarem bons teólogos, mas você não consegue pastorear o seu próprio coração e você acaba se perdendo. Cuidado. Quando nós pensamos como membro do corpo de Cristo, não há espaço para soberba e altivez. Ao contrário, nós devemos tratar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Cristo, ele nos ensina, ao contrário do que muitos ensinam sobre Cristo, Cristo nos ensina que se você estiver brigado com o seu irmão, você não pode nem dizimar e ofertar sem antes se reconciliar com ele. A importância que Cristo dá para a relação daqueles que fazem parte da mesma comunidade. Você não deve vir ofertar se antes você está com um problema com o seu irmão. Vai lá, resolve com ele, depois você oferta. Cristo está dizendo, o seu dinheiro pode ser legal, mas ele não é o mais importante que você tem para trazer aqui. Trate os outros de maneira a serem superiores a você mesmo. Outro desafio é nós conseguirmos nos policiar para termos um desenvolvimento de uma cultura de humildade. Meus irmãos, nós não somos hedonistas. Nós não podemos medir a nossa felicidade pelo prazer. Nós não somos como os estoicos, que acreditamos que o fim principal da nossa vida é nós sermos felizes. O nosso pensamento, o nosso prazer não pode ser a regra desse mundo. Antes nós precisamos
pesar na balança da graça. Sabe como é que funciona a balança da graça? Funciona da seguinte forma. Quando você vê uma situação ou algo na sua vida, você faz a seguinte pergunta: quanto isso vale na minha vida frente à salvação graciosa para um pecador como eu? Você recebe alguma coisa, uma promoção, um casamento, um dinheiro que você não esperava, ou um elogio, ou uma crítica. Aí você coloca na balança da graça. O que isso vale na minha vida frente à salvação graciosa para um pecador como eu? Depois que você coloca nessa balança, aí esse sentimento, esse objeto, ou essa pessoa, você coloca no devido lugar. Abaixo da salvação graciosa de um pecador miserável que não vale nada, como eu, como você, como todos nós. Mas uma última coisa que essa passagem nos traz é uma expectativa sobre o reino dos céus. E aqui eu encerro a minha fala. O cristianismo, ele responde aos maiores anseios dos homens, ou o maior anseio do homem. Pois com a mensagem nada convencional, Cristo mostra que primeiro você precisa perder para você ganhar. Quem não tem nada é quem tem tudo. Quem quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por causa do evangelho, você vai ganhar. Essa mensagem é loucura. Loucura para aqueles que colocam o seu prazer, o seu autoconhecimento como régua deste mundo. Aqueles que querem ser verdadeiramente felizes com a pergunta: eu posso ser feliz? Sim. Mas se você quer de fato ser feliz, pleno, completo, você precisa perder a sua vida. Você precisa se perder. Aí sim, você vai ganhar um motivo de felicidade plena, como uma pessoa bem-aventurada. Nós podemos ser felizes, mas nós precisamos entender que nós só conseguiremos encontrar felicidade, contentamento, completude, plenitude de espírito somente no Evangelho da Graça, que diz: aqueles que são humildes, eles herdarão um reino eterno. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua mensagem. Muito obrigado por essa aula, por esse tempo de conhecimento. Que nós possamos de fato viver, ó Deus, e aplicar isso nas nossas vidas. Compreender, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Compreender, Pai, que o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a viver tão somente para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, buscarmos a felicidade, a verdadeira felicidade, somente em Jesus Cristo. Afinal, só em Jesus a paz real nós podemos encontrar. Somente em Jesus, quando o seu amor se manifestar, nós seremos felizes. Por isso nós queremos ir para Cristo e a vida eterna, gozar eternamente ao lado do nosso Rei e Salvador. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém e amém. Os irmãos estão liberados, todas as saídas estão liberadas e até a noite.